sombra silenciosa, quase invisível, espreita nos recantos da mente, especialmente naqueles que já cruzaram a barreira dos 60 anos. Ela não tem forma, não faz barulho, mas sua presença pode ser devastadora, corroendo a memória, obscurecendo pensamentos e roubando a clareza que tanto prezamos. Você que me assiste agora pode estar se perguntando: que inimigo é esse? Um vírus? Uma doença rara? Não, meu amigo. O mistério é muito mais sutil, e a resposta, surpreendentemente, pode estar em um hábito que você cultiva, pensando que o faz para o seu próprio bem. Um hábito que, ironicamente, está minando a sua capacidade cognitiva, roubando-lhe a memória e a vitalidade mental. Se você tem mais de 60 anos, ou está se preparando para essa fase da vida, este é um convite para desvendar um segredo que pode mudar a sua trajetória. É um convite para entender como um ato aparentemente inofensivo pode ser o ladrão silencioso da sua mente, e como você pode reverter esse quadro. E para aqueles que desejam desvendar esse mistério e proteger seu bem mais precioso, a mente, peço que se inscrevam agora mesmo no canal Viver Bem Depois dos 60 e ativem o sino para não perderem nenhuma das nossas futuras investigações. Imagine a mente humana como um vasto e complexo jardim. Flores de memórias vibrantes, caminhos de raciocínio lógico, árvores de sabedoria e arbustos de criatividade. Um jardim que, com o passar dos anos, requer mais cuidado, mais atenção. É natural que algumas folhas sequem, que certas flores percam o brilho. Mas o que aconteceria se, sem perceber, você estivesse regando esse jardim com algo que o envenena lentamente? E se essa substância tóxica estivesse disfarçada de água pura, de um elixir de saúde? A história que vou lhes contar hoje não é sobre um vilão de capa preta, mas sobre uma armadilha sutil, uma ilusão de bem-estar que se instalou em nossa sociedade, prometendo longevidade e vigor, mas entregando nas entrelinhas um lento declínio cognitivo. Para entender esse mistério, precisamos voltar no tempo, não muito longe, talvez uns 30 ou 40 anos atrás, quando a ciência começou a desvendar os segredos do cérebro, mas ainda não tinha todas as peças do quebra-cabeça. Naquela época, a preocupação com a saúde era crescente. As pessoas buscavam formas de viver mais e melhor. E como em toda busca por soluções, surgiram diversas teorias e práticas, algumas baseadas em evidências sólidas, outras nem tanto. E foi nesse cenário que um hábito em particular começou a ganhar força, impulsionado por uma campanha de marketing maciça e por uma percepção pública distorcida. Permitam-me apresentar a vocês Dona Clara, uma senhora de 68 anos, vivaz, inteligente, com um brilho nos olhos que denunciava uma vida cheia de histórias. Dona Clara era professora aposentada, adorava ler, resolver palavras cruzadas e passar as tardes no jardim cuidando de suas orquídeas. Ela era o retrato da maturidade ativa e feliz. Há uns 5 anos, porém, algo começou a mudar. Pequenos esquecimentos, inicialmente atribuídos à idade, foram se tornando mais frequentes. O nome de um aluno querido, a receita de um bolo que ela fazia há décadas, onde havia deixado os óculos, tudo isso começou a escorregar por entre os dedos da memória. Dona Clara, preocupada, procurou ajuda médica. Exames de rotina, neurologista, tudo parecia normal. É a idade, minha senhora, diziam alguns. Mas Dona Clara sentia que havia algo mais. Ela sempre foi uma mulher de mente afiada. E essa névoa que se instalava em seu cérebro a incomodava profundamente. O que Dona Clara não sabia, e o que muitos de nós ainda não percebemos, é que ela estava, sem querer, alimentando esse inimigo invisível. Ela, assim como milhões de pessoas, havia abraçado um hábito que a sociedade por muito tempo vendeu como sinônimo de saúde e bem-estar. Pensem comigo. Se algo é bom para o coração, é bom para o cérebro, certo? Se algo é bom para o corpo, é bom para a mente? Nem sempre. E é aí que reside o cerne do nosso mistério. O que é bom para uma parte do nosso organismo pode não ser tão benéfico para outra, ou até mesmo ser prejudicial. O hábito em questão, meus caros,
é o consumo excessivo de açúcares adicionados e carboidratos refinados. Sim, isso mesmo. Aqueles alimentos que nos dão prazer imediato, que acalmam a ansiedade, que nos trazem uma sensação de conforto. O pão branco quentinho, o bolo macio, o refrigerante gelado, os doces que adoçam a vida. Parecem inofensivos, não é? Afinal, são fontes de energia. Mas a verdade é que para o cérebro 60 Plus, eles podem ser um veneno lento e silencioso. A ciência por trás disso é fascinante e, ao mesmo tempo, assustadora. Nosso cérebro, embora represente apenas cerca de 2% do nosso peso corporal, consome aproximadamente 20% de toda a energia que ingerimos. E essa energia, ele a obtém principalmente da glicose, o açúcar. Mas aqui está o pulo do gato. Ou melhor, a armadilha. A qualidade dessa glicose e a forma como ela é entregue ao cérebro fazem toda a diferença. Quando consumimos açúcares e carboidratos refinados, como o pão branco, o arroz branco, massas, bolos, biscoitos, refrigerantes, sucos industrializados e tantos outros, nosso corpo os transforma em glicose de forma muito rápida. Isso causa um pico súbito de açúcar no sangue, seguido por uma queda igualmente rápida. Imagine uma montanha-russa de glicose. Essa montanha-russa, repetida várias vezes ao dia, ao longo de anos, tem um impacto devastador no cérebro. O cérebro de Dona Clara, assim como o de muitos de vocês, estava sendo bombardeado por esses picos e quedas. A cada pico, o pâncreas liberava uma enxurrada de insulina para tentar normalizar os níveis de açúcar no sangue. Com o tempo, as células do corpo, incluindo as do cérebro, podem desenvolver uma resistência à insulina. E aqui começa a parte mais sombria do nosso mistério. A resistência à insulina no cérebro é um fator crucial. Ela significa que as células cerebrais não conseguem absorver a glicose de forma eficiente, mesmo que haja glicose disponível no sangue. É como ter uma porta trancada para a energia. Sem energia adequada, as células cerebrais começam a sofrer. Elas não conseguem realizar suas funções de forma otimizada. A comunicação entre os neurônios fica comprometida. A formação de novas memórias e a recuperação das antigas se tornam tarefas árduas. E como se não bastasse, o excesso de açúcar no sangue e a resistência à insulina promovem um processo chamado inflamação crônica. A inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões ou infecções, mas quando se torna crônica e de baixo grau, ela age como um fogo lento, danificando tecidos e células, inclusive as cerebrais. Essa inflamação crônica no cérebro, muitas vezes imperceptível, contribui para o declínio cognitivo, acelerando o envelhecimento cerebral e aumentando o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Dona Clara, que sempre foi uma pessoa consciente da saúde, tinha o hábito de comer pão francês no café da manhã, um suco de caixinha no meio da manhã, macarrão no almoço e um biscoito recheado com café da tarde. Ela pensava que estava se alimentando bem, seguindo as recomendações de uma dieta equilibrada que, na verdade, estava desatualizada em relação aos conhecimentos mais recentes sobre nutrição cerebral. Ela evitava gorduras, consideradas as grandes vilãs da saúde, mas consumia carboidratos refinados em abundância, sem saber o mal que faziam ao seu cérebro. O que estamos desvendando aqui é a verdade por trás de um hábito saudável que se tornou um inimigo. O hábito de consumir alimentos que elevam rapidamente o açúcar no sangue, sob a falsa premissa de energia rápida e sabor. Mas o mistério não para por aí. Existe outro elemento crucial nessa equação: os radicais livres. O processo de metabolização do açúcar no corpo gera, em excesso, radicais livres, moléculas instáveis que causam estresse oxidativo. Pense no estresse oxidativo como a ferrugem em um carro. Ele danifica as células, incluindo os neurônios, e contribui para o envelhecimento precoce do cérebro. A história de Dona Clara é um espelho para muitos de nós. Ela não era sedentária, não fumava, não bebia em excesso. Mas o seu inimigo invisível
Estava na sua própria cozinha, na sua despensa, nos alimentos que ela escolhia diariamente. Os esquecimentos, a dificuldade de concentração, a lentidão no raciocínio. Tudo isso era resultado de anos de um padrão alimentar que, sem ela saber, estava minando a saúde do seu cérebro. A revelação desse mistério não é para causar pânico, mas para empoderar. Para mostrar que temos o poder de mudar essa trajetória. Se Dona Clara soubesse disso antes, talvez a sua jornada teria sido diferente. Mas nunca é tarde para reescrever o roteiro da nossa saúde. A boa notícia é que o cérebro é um órgão incrivelmente adaptável e resiliente. Ele tem a capacidade de se regenerar, de criar novas conexões, um processo conhecido como neuroplasticidade. E a alimentação desempenha um papel fundamental nesse processo. Então, qual é a solução? Como podemos proteger nosso cérebro desse inimigo invisível? A chave está em uma mudança de perspectiva sobre a alimentação, especialmente após os 60 anos. É preciso reduzir drasticamente o consumo de açúcares adicionados e carboidratos refinados. Isso significa menos pão branco, menos massas, menos doces, menos refrigerantes, menos sucos de caixinha. E o que colocar no lugar? A resposta reside em alimentos que nutrem o cérebro, que fornecem energia de forma constante e que combatem a inflamação e o estresse oxidativo. Pensem em gorduras saudáveis, proteínas de qualidade e carboidratos complexos ricos em fibras. Gorduras saudáveis: abacate, azeite de oliva extra virgem, nozes, castanhas, sementes, chia, linhaça, peixes ricos em ômega 3, salmão, sardinha. Essas gorduras são essenciais para a formação das membranas celulares cerebrais, para a comunicação entre os neurônios e para a redução da inflamação. Proteínas de qualidade: carne magra, frango, ovos, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico. As proteínas fornecem os aminoácidos necessários para a produção de neurotransmissores, as substâncias químicas que transmitem informações no cérebro. Carboidratos complexos e ricos em fibras, vegetais folhosos, frutas vermelhas, grãos integrais, quinoa, aveia, arroz integral em moderação. As fibras retardam a absorção da glicose, evitando os picos e quedas de açúcar no sangue e fornecendo uma fonte de energia mais estável para o cérebro. A história de Dona Clara teve um ponto de virada. Após meses de frustração, ela encontrou um médico que abordava a saúde de forma integrativa. Esse médico, ao investigar profundamente seus hábitos alimentares, identificou o padrão de consumo de carboidratos refinados. Ele explicou a Dona Clara sobre a resistência à insulina no cérebro e a inflamação crônica. Foi um choque para ela. Como algo que ela sempre considerou normal e até saudável poderia estar causando tanto dano. Mas, munida dessa nova informação, Dona Clara decidiu agir. Ela começou a fazer pequenas mudanças. Trocou o pão branco por pão integral, mas com moderação. Substituiu o suco de caixinha por água com limão ou chás de ervas. Começou a incluir mais vegetais em suas refeições e a reduzir a quantidade de massas. Adicionou abacate e nozes ao seu café da manhã. As mudanças não foram fáceis no início. O paladar estava acostumado ao doce, à textura macia dos carboidratos refinados. Mas Dona Clara perseverou. E pouco a pouco, os resultados começaram a aparecer. Primeiro, ela notou uma melhora na sua energia. Não havia mais aquela sonolência pós-almoço. Depois, veio a clareza mental. As palavras cruzadas voltaram a ser um prazer, e não um desafio frustrante. E o mais importante, os esquecimentos diminuíram. Ela conseguia se lembrar dos nomes dos alunos, das receitas, e onde havia deixado os óculos. A memória de Dona Clara não voltou a ser a de uma jovem de 20 anos, mas a névoa que obscurecia sua mente se dissipou. Ela recuperou a sensação de controle sobre sua cognição, a alegria de ter uma mente ativa e funcional. Ela entendeu que o inimigo invisível não era a idade em si, mas um hábito alimentar que ela, e muitos, cultivavam sem saber o impacto real. Este não é um conto de fadas, mas um caso de investigação e descoberta.
Uma investigação que revela como um hábito aparentemente inofensivo pode ser o ladrão silencioso da sua memória. E a descoberta de que o poder de proteger e nutrir seu cérebro está em suas mãos, nas escolhas que você faz a cada refeição. O cérebro 60 Plus é um tesouro, uma biblioteca de experiências, um mapa de sabedoria. Cuidar dele é um ato de amor próprio e de respeito pela jornada que você trilhou. Não permita que um hábito disfarçado de saúde roube a sua clareza mental, a sua autonomia e a sua alegria de viver. A jornada para um cérebro mais saudável e uma memória mais afiada começa com o conhecimento, e esse conhecimento agora está em suas mãos. Abrace a mudança, faça escolhas conscientes e sinta a diferença. Seu cérebro agradecerá. E se você se sentiu tocado por essa história, se percebeu que talvez esteja cultivando um hábito que precisa ser reavaliado, e se deseja explorar mais profundamente como viver com saúde, energia, autoestima e propósito depois dos 60 anos, eu tenho um convite especial para você. Convido-o a se inscrever agora mesmo no canal Viver Bem Depois dos 60. Clique no botão de inscrição e ative o sino para receber todas as nossas atualizações. Juntos, vamos desvendar mais mistérios, compartilhar conhecimentos e construir uma vida plena e vibrante, independentemente da idade. Seu futuro, sua saúde, sua memória estão esperando por você. Não perca essa oportunidade de transformar a sua vida. Inscreva-se já.